Olá a todos, cá estamos nós, mais uma quarta-feira. Susana, bom dia. Muito bom dia. Como isto passa rápido. Eu todas as semanas digo isto, mas isto é tão rápido, não é? É verdade. Semana a semana, com uma rapidez... O tempo voa. Completamente. Bem, porquê? Porque também nós ficamos ansiosos que chegue a quarta-feira para que possamos partilhar com os ouvintes estes bons temas que nos trazes, Susana. É verdade, Qual é a sugestão para esta semana? Bem, esta semana eu tinha a sugestão de falar sobre os chumbos e como é que os pais devem reagir quando um filho chumba o ano. Para este tema, eu perguntei à Micaela Owen sobre literatura sobre o tema e ela amavelmente disponibilizou-se para estar connosco aqui hoje a falar um bocadinho e eu estou muito contente por ter a presença dela. Para quem não conhece ou não está a identificar, a Micaela Owen, mais conhecida como Mia, é mãe de 3 filhos, é fundadora da Academia da Parentalidade Consciente e autora de 2 fantásticos livros, Educar com Mindfulness e Artfulness. Tem tido um papel muito ativo para inspirar as famílias a criarem um dia-a-dia com mais alegria, harmonia e equilíbrio. E tem uma frase que ela costuma dizer que eu gosto muito e que eu vou dizer aqui, que é: lembra-te, consciente, não perfeito. Aliás, imperfeito e consciente é perfeito. Eu adoro esta frase da Mia. Mia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Mia, obrigada por responderes ao meu convite para estares presente. Aliás, a primeira abordagem nem sequer foi para estares presente, mas agradeço teres disponibilizado para isso, porque para mim é muito melhor poder falar contigo. Eu lancei um repto no Facebook para este tema e para pedir aqui algumas dúvidas sobre o tema, que é um tema um bocadinho tabu, reter, não reter. É tabu na comunidade educativa e é tabu para os pais, não é? Sim, acho que é muito, muito desafiante, é difícil para os pais. Eu vou só referir aqui as perguntas que eu lancei no Facebook, pode algumas das pessoas não terem tido acesso, e então as perguntas que nós lançámos e que eu lancei à Mia também foi: o meu filho chumbou o ano, e agora? Qual a melhor forma de agir? Castigo? Como é que posso responsabilizar e criar pontes e formas de evitar que isto volte a acontecer de uma forma consciente, de acordo com a tua parentalidade consciente também e cada vez mais consciente de todos nós, eu espero. Bem, eu acho que em primeiro lugar temos que referir aqui que estamos a falar disto no âmbito da parentalidade consciente. Sim, não é? sim. Que muitas vezes temos uma forma um bocadinho diferente de olhar as coisas, porque na parentalidade consciente procuramos olhar além do comportamento. Sim. Não é? O que é que está por detrás daquilo que eu consigo ver, não é? Que é neste caso o facto de que o filho foi retido e não passou o ano. Qual é a verdadeira razão? Ou será porque ele não foi às aulas? Então tenho que começar a perguntar: porquê é que ele não foi às aulas? Porquê é que ele não estudou, não é? Claro. E na parentalidade consciente nós sabemos que todo o nosso comportamento existe para preencher algum tipo de necessidade. Tal como ouvimos um programa de rádio porque precisamos de mais conhecimento, neste caso, não é? Eu como porque tenho necessidade de me nutrir. A criança não estuda porquê, não é? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade que ela está a conseguir preencher com esse não estudo? Assim, a primeira talvez pareça assim um bocado rebuscado, mas o que é que ele está a preencher? Mas cada pessoa é que conhece o seu filho. Infelizmente, muitas pessoas não olham para as crianças dessa forma. Já olharam quando a criança era bebê. Quando a criança era bebê e chorava, provavelmente faziam de tudo para tentar descobrir o porquê daquele choro, o porquê daquele comportamento. Só que depois, com o tempo, nós esquecemos disso, não é? E há aqui muitas possíveis respostas. Há muitas possíveis respostas. E muitas vezes passa pela relação que a criança tem ou não tem com a escola e os seus professores. E se falarmos com o nosso filho sobre a relação que tem com a escola e não só sobre o que ela aprende ou não aprende, muitas vezes descobrimos coisas muito interessantes, não é? E é por aí que temos que ver. Essa conversa não pode ser só sobre os estudos,
as relações, a relação que o jovem ou a criança tem consigo e a relação que tem com os outros também na escola. Porque para aprendermos, aliás, os estudos demonstram isso, todos os estudos demonstram isso, que quanto melhor a relação da criança com a escola e com os seus professores, melhor os resultados. Pois. E é verdade que também essa relação é melhor com os professores do que com outros, quer dizer, isso depois também tem muito a ver, com a forma depois de relacionamento e também é verdade que em muitos casos os professores funcionam como uma fonte de inspiração e como um pilar motivacional, ou seja, esta motivação e esta inspiração não vem só de casa e não pode ser só trabalhada em casa, não é verdade? Temos por aí professores mesmo excelentes que sabem mesmo fazer isso e criar uma relação individual com cada criança, que se olharmos para aqueles professores que têm mesmo sucesso, são aqueles que conseguem ter uma relação individual com cada criança. Sabem que sente-se única com aquele professor e não só um aluno de muitos alunos. E isso faz uma grande diferença. Só que isso nós não controlamos de fora, claro, como pais, não é? Mas quanto mais velhos os nossos filhos ficam, mais podemos falar com eles sobre isso e mais podemos ajudá-los a lidar com estas coisas. E na parentalidade consciente nós falamos muito sobre a autoestima. Claro. Que funciona como um sistema imunitário social, que a minha autoestima permite-me lidar bem com os desafios que eu tenho na vida. Claro, Micaela, e já agora deixa-me dizer que eu acho que só por si, por isso aqui também a questão do castigo e de como responsabilizar, eu tenho noção e das pesquisas que fiz, muitos alunos, quando chumbam, isto para eles transmite-lhes uma mensagem de que os pais e os professores podem já não gostar deles. Essa associação é mesmo muito forte. Pois, e se calhar este castigo já é mais do que suficiente e, aliás, deveria ser trabalhado para que não houvesse esta quebra da autoestima num momento tão importante e tão desafiador, que vai permitir tantas aprendizagens, não é? Porque, na realidade, este momento de um chumbo de uma criança é um momento em que pode fazer uma viragem e que pode ser utilizado a nosso favor e a favor da criança e da autoestima dela e não minar, mostrando esta questão mesmo, que já não gostamos dela, que achamos que ela é incapaz, etc, etc. Ela própria já vai sentir muito isso, se calhar, e nós não podemos reforçar esses sentimentos, certo? Eu acredito que a criança é a principal responsável pelos seus estudos. O problema é que muitas vezes não entregamos essa responsabilidade também, não é? Portanto, isso tem que ficar claro, que a criança é que é responsável pelos seus resultados e seus estudos, e nós, adultos à volta, estamos lá para apoiá-la e guiá-la, independentemente se correr bem ou mal. Temos é que adaptar a forma que a guiamos. Não é? Mas temos que saber passar a mensagem que, independentemente do resultado, ela tem igual valor. Nós amamos a criança de igual forma. E na nossa cabeça isso pode fazer sentido, mas claro, só que no nosso comportamento, a forma que comunicamos, não. Eu vou colocar aqui só duas questões que tenho aqui, que foram mencionadas no Facebook no desafio que eu lancei. A Cláudia, que coloca aqui uma questão em que diz que o enteado chumbou este ano e que só teve 2 positivas. Temos tentado de tudo, mas ele não revela interesse por nada. Já fomos ao psicólogo várias vezes, tem sido acompanhado no centro de saúde e neste momento está num particular. Não sabemos como devemos agir. O que fazer? É angustiante. Dentro disso, ele também deve estar muito angustiado. Pois. Não é? E muitas vezes, quando nós temos o foco, um foco demasiado forte numa certa questão na vida da criança, quase que como se torna uma profecia autoproclamada, não é? Ele não tem interesse. E provavelmente repetem isso à criança. Interesse, tens que te esforçar, és muito preguiçoso. Portanto, essa mensagem que estamos a passar para o inconsciente daquela criança, portanto, a autoimagem dela acaba de ser essa. E quando ela tem uma autoimagem de que não consegue, né, que é incapaz, que não tem interesse, que ela é preguiçosa, é esse comportamento que o inconsciente da criança vai continuar a produzir. Nós temos que inverter este ciclo, enquanto também mostramos à criança que ela é que é responsável, porque o que acontece muitas vezes são
todos os pais e os professores à volta que tentam encontrar soluções e não envolvem a criança nas soluções. Nessa busca de soluções. Então, não podemos ter o compromisso da criança. Às vezes dizemos assim, mas nós combinamos que tu ias fazer isto e aquilo. Mas, na verdade, a criança só concordou porque queria despassar a conversa. Claro. Portanto, isso não é combinação nenhuma. Temos um compromisso muito maior do que isso. Ou seja, a criança tem que ser o principal agente aqui na busca da solução. E isso às vezes pode parecer que não vai funcionar. A maioria das vezes isto funciona realmente quando mostramos à criança que confiamos nela, confiamos nas capacidades dela e nas capacidades dela encontrar uma solução e que estamos lá para ajudar para isso. Ela é responsável, principalmente quando estamos agora a falar dos mais velhos, que nós chumbos depois ficam mais frequentes quando são um bocadinho mais velhos, não é? E aí mesmo essa é fundamental, porque eu acho que um dos principais erros que fazemos na escola é que não confiamos nas crianças e não entregamos a responsabilidade pelos estudos das crianças. Estamos sempre a controlar, sempre a gerir e não deixamos as crianças desenvolverem essas competências. E quando estão sempre os outros a gerir a minha volta, desmotivo. Sim. Já não sou preciso. Não é? E parecendo que não, a responsabilidade não é minha, não é? Independentemente de ser o meu futuro ou não, eu não vejo responsabilidade, por isso não vejo além de... Não consigo... Sim, além de, porque nós também, às vezes, também temos que gerir as nossas próprias expectativas como adultos, porque nós esquecemos que um cérebro, mesmo que é um cérebro que tenha 15, 16 anos, ainda não está suficientemente desenvolvido para conseguir pensar em certos tipos de consequências, não é? Quem tem interesse nisso pode ler imenso sobre isso, de como o nosso cérebro, no fundo, só está pronto, entre aspas, aos 20 e poucos anos. Mas aí alguns comportamentos que para nós agora como adultos parecem disparatados nos adolescentes. Portanto, aqui também o ajuste das nossas expectativas. E a motivação tem que ser agora, não é tu depois na faculdade, isso não interessa nada agora. Isso é um adiar de gratificação de muito tempo. Me diz uma coisa. Achas que poderia ajudar também os pais tentarem motivar os filhos a compararem-se com eles próprios, ou seja, que conseguem fazer melhor dia a dia e não tentar, que muitas vezes fazem, comparar com o melhor da turma ou com o colega ou com... Não achas que isso era capaz também de ajudar um bocadinho? Sim, eu acho que o que podemos ajudar, principalmente quanto mais velhos forem, fazer é estabelecer objetivos e não podem ser só objetivos gigantescos, não é? Sim. Podemos ter assim um objetivo mais grandioso, mas a caminho desse objetivo temos objetivos mais pequeninos. Isto é um processo que podemos fazer com eles, que é, nomeadamente, no fundo é um processo de coaching, não é? Vamos estudar qual é o nosso ponto A e depois falar sobre qual será o ponto B. Isto sempre de uma forma em que a criança participa ativamente nesta pesquisa, certo? Isso. E depois vamos perguntá-la, mas como é que tu achas que nós podemos chegar a esse ponto B? E se nós deixarmos, se tivermos um bocadinho de paciência, podemos ter a certeza que ela vai ter algumas propostas de soluções. E também o que é importante perguntarmos é que tipo de ajuda é que tu queres da minha parte. Sim. Não é? E não é, se ela está a dizer, olha, para já não quero ajuda nenhuma, ok, não queres, mas podemos pôr aqui um tempo de reavaliação disso, ou sim, daqui a 2 semanas podemos falar outra vez, ok, então aquelas 2 semanas eu tenho mesmo que entregar a responsabilidade da criança e não estar ali a sempre a controlar e a desconfiar. Então, isso é um processo. Este será o truque para responsabilizar e criar pontos. É um dos. É um dos. Tens mais algum que queiras partilhar connosco? Eu acho que quero reforçar essa questão da confiança e a versus de desconfiança, né? Porque a confiança cria relações boas. Cria mesmo relações boas. Quando a criança sente que tem confiança por parte dos pais. E isso também quer dizer que temos que dar espaço ao erro. Claro. E quando acontece o erro, não é preciso castigar, é preciso conversar e perceber o que é que correu mal e o que é que podemos fazer daqui para frente. Nós podemos recorrer aos castigos
e podem funcionar, só que temos que nos perguntar a custa de quê e o que é que a criança realmente aprende para o futuro em relação a isso. Claro. Não é? Isso ajuda a encontrar soluções num futuro emprego, não é? E será que queremos que o nosso filho seja movido pelo medo de um castigo ou está movido pela vontade de aprender mais, não é? Temos que fazer muitas perguntas à volta disso. Eu acho que principalmente aqui, e eu sei que na adolescência é difícil e que os adolescentes muitas vezes se fecham no muro, principalmente quando a relação só por si já não está assim tão boa e tão reforçada, mas acho que se calhar para evitar este castigo e criar também esta responsabilização, os pais têm que pensar com um bocadinho de imaginação e é como tu dizes, fazer um bocadinho de coaching e resolverem os problemas em conjunto, se estarem ali como muitas vezes os outros profissionais, e às vezes procuram psicólogos para fazer esse trabalho, mas tentarem fazer eles e criar essa relação em conjunto, não é, Micaela? Sim, eu acho que sim. E temos também que nos lembrar de uma coisa, porque muitas vezes, quando nem precisamos de falar só de chumbos, mas o insucesso escolar, a criança pode não ver o problema que os pais estão a ver. Sim. Portanto, nesse caso, o problema é dos pais. E nós temos que para a criança se envolver, ela tem que também se sentir dono desse problema, senão ela não vai ter interesse em resolvê-la, mas notamente com o adolescente. Isso é claro que pequeninos, e agora que cria as condições de fecharem, como é muito normal, não é? Sim. Mas isso não quer dizer que não seja possível abrir a diálogo mais tarde. Mas aí, então, para um adolescente, a questão da confiança é fundamental, senão vão-se fechar ainda mais. Isto é um processo, isso que temos que lembrar. Não há uma receita mágica, há uma receita para cada situação. Claro. Temos que conseguir descobri-lo. Às vezes demora um bocadinho de tempo. Eu deixo na mesma aqui o repto, que se alguém tiver uma situação que queira partilhar, eu depois farei chegar à Mia e tenho a certeza, ela responde sempre, porque por isso mais cedo ou mais tarde ela acaba por responder, e se alguém tiver alguma dúvida pode enviar para nós, para a Hora das Mães, ou até para mim. Eu identifiquei-a no Facebook, na publicação que fiz a anunciar o programa de hoje. Mia, eu vou só lançar aqui uma questão que gostava que respondesses, que não tem tanto a ver com parentalidade consciente, mas que eu gostava de saber a tua opinião pessoal. Ainda ontem saiu um artigo que dizia que voltámos a ter crianças a chumbar o ano com muitas negativas e que há uma orientação do Ministério que diz que o chumbo deve ser aplicado de forma excepcional. Qual é que é a tua visão face a esta questão de chumbar ou não chumbar? Também é uma questão que me baralha um bocadinho e que me faz pensar, porque realmente nós estamos a falar do chumbo e do insucesso, e o chumbo é mesmo necessário? Quais são as vantagens dele, não é? Assim... Pois, eu sou um bocadinho, o meu filtro é diferente, não é? Porque eu sou sueca, fiz a escolaridade toda na Suécia e posso comparar. Claro. E lá basicamente não existe o chumbo. Às vezes, mas muito pontualmente. Aliás, vou dizer que eu, na minha mãe, andei tantos anos na escola e que só conheço 2 crianças que foram retidas um ano. 2, em milhares que passaram, que conheço, né? E isso para mostrar que é mesmo, quando falamos em excepcional, é mesmo excepcional. Isso tem várias ideias por trás. E claro que uma delas tem a ver com o facto de que não se acredita que o chumbo faz bem. Claro. Não é? Ainda ontem estava a falar com isso sobre os meus filhos, porque a minha filha tem um amigo que chumbou e estávamos a falar do facto dele agora tem que refazer tudo mais uma vez. Sim. E não é que ele, a maior parte das coisas ele até estudou. Não é? Agora ainda é mais desmotivador, não é? E ainda mais desmotivador, e por acaso na escola deles não é muito mau, porque ele vai, como eles não têm turmas, pode continuar com os colegas, só que estuda a mesma matéria mais uma vez. Em outras situações ficam retidos e ficam com crianças mais novas, e então quando são várias vezes pior ainda, o que ainda piora a motivação. Ou seja, cientificamente não há assim muito que vai falar a favor do chumbo.
o que é preciso é mais apoio individualizado, Claro. depois para a criança poder continuar na mesma turma, não é? Claro, E um acho que plano de isso seria recuperação essencial. digno, verdadeiramente mesmo. aplicado àquela criança e efetivo, Sim, não é? Isso. E que também trabalhe outras questões a não ser apenas isso, a escola em geral, não é? Claro. Mas que trabalhe também outras questões, que a escola também possa estar envolvida no desenvolvimento da autoestima, e não tanto da autoconfiança, mas da autoestima, tal como nas famílias, porque nem todas as crianças têm um ambiente familiar muito favorável, não é? Então Claro. a escola também tem um papel ali de educação, não se Sem pode dúvida. descartar disso. Sem Não dúvida. é? Algo que fazemos em conjunto, não é? E acho que eu não acredito nada em chumbos, acho que é mesmo uma medida má, Claro. na maior parte dos casos. Não consigo justificar. Eu também acredito nisso. Mia, obrigada pela tua Obrigada. participação, pela tua disponibilidade. Foi muito bom ter-te aqui e ouvir as estratégias e a forma de criar pontes com base na parentalidade consciente. Muito obrigada mais uma vez e até breve, espero eu. Até breve. Obrigada. Obrigada. Adeus a todos. Obrigada. Esclarecedor? Esclarecedor. Eu só queria dizer aqui mais uma coisa, que eu não quis estar a interromper a Mia, mas De outra investigação posterior também, não é? sim, porque esta questão do chumbo e do chumbar ou não chumbar dava pano para mangas e dava para mais outros programas. E quem sabe possamos mais. voltar, Susana, possamos ter Sim, outras, sim. de vez em quando vão aparecendo notícias, podemos pegar nisso e voltar. Sem dúvida. Perfeitamente, sim. Mas eu queria só deixar, porque eu faço a notícia que saiu ontem, eu questionei o meu pai é professor e é um estudante, contínuo estudante desta área da educação, inclusivamente é um doutorando nessa área, e eu perguntei-lhe, realmente o chumbo vale a pena? E mandei-lhe o artigo. E ele mandou-me uma mensagem que dizia assim: a avaliação, garantidamente, quase nada mede o que o professor julga ter conseguido ensinar, mas dificilmente pode medir as aprendizagens. Uhum. Ou seja, e aqui, pelo que eu li no artigo, o ministro concorda perfeitamente, porque ele considera que os chumbos são ineficazes, são caros, são primitivos e são segregadores. Eu também acho que sim. Há pessoas que dizem que é facilitismo. Eu não acho que seja facilitismo, e até vai ser mais difícil para os professores, porque vai obrigar os professores, como falámos com a Mia agora mesmo, a terem um plano de recuperação verdadeiramente digno e com uma atenção redobrada e com mais apoio no ano seguinte, porque foi o que eu te disse, e isto também vem de fonte do meu pai, que uma vez ele partilhou em casa, que tinha dito numa reunião em que os colegas queriam chumbar um aluno, e ele disse: isto que vocês estão a cometer é uma fraude. Acho que os colegas ficaram todos parvos a olhar para o meu pai. Sim, o que é que se passava? Uma afinal? fraude? Sim, vocês estão a aproveitar-se da ignorância deste aluno para o prejudicar. Uhum. Mas esses é que são os professores, é que têm as estratégias pedagógicas e é que deveriam ter mudado, adaptado, feito diferente para ver se o conseguiam motivar, se o conseguiam ensinar de outra maneira, e deveriam ter adaptado. Isto também é uma verdade. Eu sei que os professores estão carregados de trabalho, também é outra verdade. Ou seja, há aqui um ponto de equilíbrio que está a faltar e um memorando de entendimento, digamos assim, quase entre os alunos e os professores, em que realmente os professores têm uma carga horária e letiva muito grande, mas os alunos não têm culpa disso. Pois e não. merecem que o professor use todas as estratégias possíveis para que ele possa aprender e estar ali, estar motivado, e que o professor seja a fonte de inspiração e o pilar motivacional que é, e que são, estes são os adultos do futuro. Mas depois, do meu ponto de vista, também penso assim, nem todos os estudantes estão a estudar para ser médicos, advogados e por aí adiante. Claro. Que é de toda a importância que qualquer uma das profissões que possamos ter, com a maior dignidade possível, tenha que ter um currículo também de aprendizagem. Portanto, se determinado aluno consegue ter aprendizagem até determinado nível e depois desenvolve a sua profissão dentro do que gosta de fazer e faz bem, por que não? Pois aí vamos voltar Aí à está. questão da escola Aí está. e dos currículos escolares ainda que não são, que na realidade muitas vezes não estão adaptados às E não necessidades. se consegue descobrir naturalmente as verdadeiras vocações, não é? Sim, Não é? sim. Por exemplo, o miúdo diz que de uma família até de pais que são advogados ou que não sei quê, e o miúdo mostra tendências, e aliás já tenho tido famílias conhecidas em que há pais advogados ou médicos, em que o filho de repente lá em casa diz: eu quero estudar hotelaria.
ficam chocados, mas ele insiste e até vai para a hotelaria ou para chefe de cozinha e consegue ser o melhor, exatamente. não é? Mas naquela família, quer dizer, saiu à linha, porque os avós já eram advogados, os pais são advogados, até tem um escritório montado que ele podia começar a trabalhar logo. Exatamente. Mas não que é isto? isso. Completamente. Mas deixa-me só, um dos artigos que li para esta entrevista foi aqui, sobre o autor do livro Este Ano Vais Ser Melhor Aluno, Bora Lá, do professor Jorge Cardoso. De incentivo. E ele tem aqui uma questão que eu acho que é muito importante. E que ele responde aqui à entrevista da Visão: em que é que brincar é tão vital para o aluno bem-sucedido? Ele põe, e eu vou ler a resposta, porque acho que a resposta está muito boa. Um jogo implica regras. Brincar é uma atividade não estruturada, um gesto anárquico. Até defendi uma disciplina no primeiro ciclo sobre disparates. Não é má educação, é pensamento divergente. Passamos o tempo a dizer à criança: cala-te, não digas disparates. Ela cresce, vai trabalhar e quando lhe pedem para fazer um brainstorming, bloqueia, porque reprimiu a sua imaginação. Perfeito. São pequenas coisas. Perfeito. Esta é uma das pequenas coisas. Há tantas pequenas coisas que, na verdade, no nosso sistema educativo convencional, não estão contempladas, mas que felizmente vão começando a ser pensadas, e estas partilhas também são mesmo para isso, para levantar o véu e para começar a desmistificar alguns assuntos tabu. Há brincadeiras, aliás, anedotas e brincadeiras, isto para concluirmos em jeito de brincadeira, que são feitas baseadas em salas de aula, e uma dos exemplos, por exemplo, aplica sempre com o menino Joãozinho, ou do género, não é? Uma, por exemplo, que vem à memória, em que um professor perguntava, por exemplo: menino Joãozinho, quantos rins temos? E o menino responde: temos 4. E o professor: tragam palha para o burrinho aqui da sala, por não sei o quê. Então podem trazer palha para o burrinho, diz o Joãozinho, porque nós realmente vai haver quem a come, porque nós temos 4. Nós temos 4. Eu tenho 2 e o professor terá outros 2. São brincadeiras, não é? Claro. No fundo, aí está, no fim do encontro. Ora bem, Susana, hora das mães hoje plena de informação, e vai de alguma maneira também dar resposta a alguns pais que nesta fase, não é? Espero que estão sim. Assim... E se surgirem perguntas na sequência desta partilha, enviem e-mail, enviem mensagem. A Mia ficou disponível também para responder. Estejam à vontade, nós estamos cá também para isso. E vai ser bom, não? Termos o feedback dos ouvintes em relação ao que ficou por dizer ou que estão de acordo ou por aí adiante. Exatamente. Muito bem. Susana, muito obrigada. Obrigada. Até para a semana outra vez aqui para a Hora das Mães. Até lá.